E falando sobre histórias reais, temos que entrar em um tema muito importante que é a nossa saúde mental. E com isso, eu chamo ela, a maravilhosa doutora Isa. Você pergunta e a doutora Isa responde. Eu acredito em você. E você? Acredita em si mesmo? Olá, eu sou Iraísa Rocha e você está no quadro Você Pergunta e a doutora Isa Responde. E para participar, basta gravar um vídeo com seu celular na horizontal com uma pergunta relacionada à saúde mental. Informe o seu nome, sua profissão e o lugar de onde você está falando e envie para a produção do programa. Vamos para a primeira pergunta de hoje? Sou Lucas Barbosa. E doutora Isa, o que é esquizofrenia? Muito obrigado pela sua pergunta, Lucas. A esquizofrenia é uma doença mental no qual o cérebro possui uma grande dificuldade em julgar o que é real e o que não é. E aparece na maioria das vezes na adolescência ou no início da fase adulta entre 20 até 35 anos de idade. Mas ela também pode aparecer na infância. A pessoa com esquizofrenia não consegue ligar os seus pensamentos com as suas emoções. E isso faz com que ela possa ter percepções falsas do ambiente em que está, o qual chamamos de alucinações, bem como crenças em que não são reais, no qual chamamos de delírio. Até o momento não foi comprovado quais as causas exatas dessa doença. Há apenas algumas confirmações a respeito disso. Os sinais precoces são sintomas mais leves que podem aparecer meses ou até anos antes da doença se manifestar de maneira clara. Assim como uma gripe, por exemplo, quando começamos a sentir dores de cabeça, espirros, por exemplo, na esquizofrenia também tem sintomas que podem ser indicativos da doença. Esses sintomas são tais como sensação constante de estar sendo observado, falta de sentido na fala e na escrita, ouvir vozes, ouvir coisas que não são reais, posição corporal estranha, sensação de indiferença em momentos importantes, mudança na personalidade, mudança na higiene e na aparência, incapacidade de dormir ou se concentrar, e entre outros. Qualquer pessoa que tenha esses sintomas de maneira persistente por mais de 2 semanas é quando há a suspeita de esquizofrenia. E o diagnóstico e a confirmação da doença deve ser feita por um profissional da saúde mental. Apesar de a esquizofrenia ser uma doença que não tem cura, o tratamento adequado faz com que as pessoas possam ser capazes de levar uma vida produtiva e prazerosa. As medicações também ajudam muito a diminuir os desequilíbrios químicos, que a esquizofrenia causa. E a utilização deles deve ser feita por prescrição de um psiquiatra. Por fim, a terapia, que é essencial para o tratamento da esquizofrenia, pois é na terapia que será possível aprender a superar os desafios da rotina que a esquizofrenia traz e a alcançar objetivos e metas ao longo da vida. Além disso, a terapia é importante não apenas para quem tem esquizofrenia, mas também para os familiares e pessoas próximas do paciente, uma vez que todas vão precisar aprender a lidar e a se adaptar com os sintomas e as mudanças que vão ter no dia a dia dessa doença. Eu sou Raimundo Garcia. Doutora Isa, eu queria saber sobre o transtorno bipolar. Muito obrigada pela sua participação, Raimundo Garcia. Acordar de mau humor após uma péssima noite de sono pode ser comum, assim como ficar de bom humor quando algo bom acontece durante a semana. O transtorno afetivo bipolar é uma doença mental grave e crônica, que consiste na alternância de 2 estados de humor opostos: a mania, hipomania e a depressão. A mania é marcada por uma euforia intensa, com agitação, aceleração do pensamento, fala mais rápida, aumento de energia e sensação de grandeza, hipersexualidade e gastos excessivos que persistem por pelo menos 2 semanas. Enquanto que na fase depressiva, o paciente apresenta tristeza, falta de energia, alteração do sono e do apetite, apatia, prostração, falta de prazer e pensamentos pessimistas, inclusive de morte.
com duração mínima de 2 semanas. As possíveis causas do transtorno bipolar podem estar relacionadas a fatores genéticos ou ambientais. Na maioria dos casos, costuma ter uma forte relação com a herança genética herdada dos pais, como por exemplo. O diagnóstico do quadro é feito por meio de consulta médica, onde é feita a entrevista psiquiátrica, no qual chamamos de anamnese. E a avaliação do estado mental também é de suma importância. Algumas vezes o diagnóstico pode ser difícil, necessitando de um acompanhamento a longo prazo, para poder fechar um diagnóstico com mais propriedade. O tratamento é realizado com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, inclusive com a prescrição de medicações. O tratamento deve ser realizado para evitar crises como a necessidade de internamento, porque um tratamento bem adequado, além de diminuir as chances de internação, pode melhorar a qualidade de vida do paciente e permitir que ele fique bem por um longo período de tempo. Uma das orientações mais importantes está relacionada com a qualidade do sono e também evitar estimulantes tais como a cafeína, o guaraná, os termogênicos, entre outros. Evitar também o uso de drogas lícitas ou ilícitas e o uso de álcool. E o acompanhamento psicológico para a família pode ajudar nesse processo, pois é um transtorno que necessita de tratamento por toda a vida. Por isso, a importância desse suporte familiar. Se identificou com alguma dessas situações? Conhece alguém que esteja passando por isso? Ficou alguma dúvida? Entre em contato com os nossos canais de comunicação. Cuide da sua saúde mental enquanto há tempo. Até o próximo sábado. Eita, gente, dúvidas tiradas, né? Doutora Isa sempre entregando tudo para você. E você que está em casa, que tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa sobre saúde mental, você pode sim perguntar pra gente. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, tá? Mas elas com Kaline Vieira, você também pode ir no meu Instagram pessoal, kaline.vieira. Faz o seu vídeo e manda pra gente a sua dúvida que a gente vai te responder super bem.